pessoal, tudo certo? Eu estou aqui na Uncast, meu nome é Samuel, estou acompanhado do Caju, que é um dos nossos engenheiros de software aqui, e a gente queria mostrar um pouquinho para vocês hoje sobre uma solução bem bacana de Continuous Delivery que o Caju implementou numa aplicação razoavelmente complexa que nós estamos desenvolvendo aqui para um cliente. E nós vamos mostrar um pouquinho para vocês de como funciona essa integração. Então, só para dar uma explicada como é que esse processo funciona, ali a gente tem vários projetos, né? Todos eles são compilados, empacotados, todos os testes eles são executados e a aplicação ela vai mostrando quais os testes que falharam, quais os testes que não falharam, caso não haja falha. Então ela procede com o deployment dessa aplicação, depois roda todos os testes de aceitação e em todos esses testes passando, então sim é feito um deploy em produção. O Caju vai explicar um pouquinho mais algumas das vantagens e por que esse processo automatizado ele nos ajuda tanto no desenvolvimento de software, né? Então vamos lá, Caju. Eu vou mostrar aqui então, vou mostrar a própria tela do Hudson aqui para vocês. E o Caju vai explicar para nós um pouco mais sobre como esse processo funciona. Então, Caju, o que são essas colunas que tem aí no Hudson? Então, cada coluna dessa é um passo na nossa build pipeline. É um passo na build pipeline, então tu tem como se fosse um Kanban aqui. Isso, exatamente. Esses 5 primeiros passos é o nosso commit stage. Esse aqui são os projetos, no caso os módulos, os projetos envolvidos no... Então aqui a gente tem um projeto chamado variáveis, um chamado entidades, um chamado report manager, report servlets, documents e outro entidades, outro report servlets. Aqui já são os mesmos projetos, só que num outro estágio da nossa pipeline. Ah, certo. Aqui onde muda a cor aqui de fundo ali de azul para branco, então na realidade muda o estágio da... Como é que tu chamou isso aí? Da nossa pipeline. Deployment pipeline. Deployment pipeline. Ótimo. E o que são essas linhas abaixo, onde tem aí os módulos em verde? O que significa isso? Então, cada linha dessa foi um commit. Foi um commit em um realizado. dos projetos que disparou a pipeline. Certo. Então, aqui eu já tenho as versões dos commits realizados. E para cada versão, ele disparou toda a pipeline. Ou seja, ele pegou... Este projeto aqui ele compilou, depois ele compilou o outro, rodou todos os testes deles. Isso, exatamente. Daí no momento que ele acabou o primeiro estágio, que é o que a gente chamou de commit stage, certo, vai começar o acceptance stage. Acceptance stage. Que ele vai fazer o deploy no ambiente de testes. Certo. Vai rodar os testes de aceitação de cada um dos módulos. Uhum. Vai fazer as migrações do banco de dados de maneira automática. E no momento que ele chegar no final desse nosso estágio de acceptance, ele vai disponibilizar, esse botãozinho aqui, o trigger, ele vai disponibilizar para que a gente gere uma release com aquilo ali. Certo. Manualmente. Certo. O single click ali, a release está gerada. Uhum. Então, depois que ele roda os testes de aceitação, o que acontece, Caju? No momento que ele terminar a fase de acceptance, com os testes de aceitação... Aí eles têm que estar todo verde, assim, que significa que os testes passaram, certo? Isso, exatamente. Ou seja, os testes de cada módulo do sistema, que hoje são 5 módulos, todos foram executados automaticamente e passaram. Ou seja, o sistema está coeso naquele ponto ali. Exatamente. Certo. Está falando aqui dos testes de aceitação, né? Isso. Ele já executou no passo anterior todos os testes unitários e de integração e nesse momento os testes de aceitação estão sendo executados. Isso mesmo. Ótimo. Aí após os testes de aceitação passarem, o que ocorre nessas caixas azuis aí? Aqui onde tem esse botãozinho trigger, certo, ele está disponibilizando que o PO ou algum responsável pelo projeto venha aqui e gere uma release com aquela versão que passou em todos os testes. Certo. Essa release, então, ela é colocada manualmente num servidor de homologação. Isso. Manualmente, entre aspas, porque no momento que ele clicar no trigger aqui, isso vai ficar disponibilizado no Nexus, no servidor de artefatos deles. E nesse ponto aqui, o artefato vai estar disponível para ser feito o deploy automático no ambiente de homologação. Ah, agora eu entendi o processo então.
Então, são 3 grandes etapas que tu tens aí. Tu pode rolar para o início, por gentileza, a tela. Vamos dar uma recapitulada nisso aí. Então, aqui no início, a gente tem aqui para cada versão, né? Cada commit que foi realizado lá no SVN, o teu Hudson, ele pega primeiro esse módulo aqui, ele compila e executa os testes desse módulo. Isso, exatamente. Gera um binário e Sim. joga no servidor de artefatos. Sim, depois ele executa o segundo, o terceiro e por aí vai, certo? Até esse ponto onde a tela fica branca ali, é o fim do teu primeiro estágio. Isso, exatamente. Aí ali, então ele rodou todos os testes unitários e compilou a aplicação. Isso. Certo? Agora ele não vai compilar novamente a aplicação, ele vai fazer um deploy disso. Ele faz isso num servidor local, esse deploy? Não, no servidor do cliente. Remoto. No servidor remoto. Então aqui ele faz o que? Um FTP para lá? Não, a gente usa um plugin do Maven que é o Cargo. Certo. O que ele faz? Ele copia o teu artefato direto para o diretório de deploy do teu servidor de aplicações. Isso, não é exatamente isso, porque o processo para fazer deploy no JBoss é um pouquinho diferente. Ele disponibiliza na web o artefato, certo. E você diz a URL para o JBoss no qual vai ser deployado, você diz a URL de onde ele tem que puxar aquele artefato. Eu entendi. E aí isso tudo é feito automaticamente pelo Maven. Isso, exatamente. Certo. Aí depois que ele faz isso, então vocês executam os testes de aceitação. Isso. Então, daí, no caso, é essa próxima sequência de colunas aqui, né? Isso. E após esse processo, quando passa os testes de aceitação, então tu pega esses mesmos artefatos que foram testados e disponibiliza eles lá no Nexus, na biblioteca, no repositório central deles, que é um repositório local dentro do nosso cliente, né? Isso, exatamente. Então, a gente gera uma versão final do artefato. A gente remove o snapshot dele e diz que aquela é uma versão final. Ótimo. Então, nesse processo, tu está nos dizendo que a cada commit que um desenvolvedor nosso aqui na OnCast executa no servidor de controle de versões, toda aplicação é montada, cada módulo é montado, todos os testes são executados em todas as fases do processo e quando esses testes passam, são disponibilizados diretamente dentro do ambiente do cliente, na casa do cliente. Exatamente. E de lá de dentro, esse aplicativo pode ser também feito um deploy de maneira automática no servidor de homologação. Exatamente. Sendo que a cada commit, então, nós temos uma aplicação funcionando para o PO poder testar essa aplicação e validar essa aplicação. Isso mesmo. Isso é quase um continuous delivery, né? Isso, falta só a pontinha do processo mesmo, que seria controlada por eles. Que seria ir para controle. Não, a pontinha nesse caso seria ir para produção, tu disse, para ter um continuous delivery direto. Exatamente. Certo. Realmente compilar e, enfim, executar todo esse processo e fazer o deploy direto na produção, tem que estar realmente bem preparado para isso, né? O próprio business precisa estar preparado para suportar as novas capabilities, as novas funcionalidades que são disponibilizadas no projeto, para que ele possa realmente extrair valor, né? Caso contrário, nenhum valor vai ser extraído disso se o negócio não estiver preparado. Então aqui a gente falou um pouco sobre integração contínua, sobre um processo bastante complexo de integração contínua e mostramos como que esse processo torna-se maduro ao ponto da gente ter o que a gente chama de one-click build, né? Isso. Na realidade, o teu one-click ali é só quando tu decide disponibilizar aquela versão através dessa trigger aqui lá pro teu cliente, né? Isso mesmo. Isso é perfeito, isso é muito legal. Mas todo esse processo ele também pode executar de maneira automática, né? Se tu quiser, realmente, isso, né? Se o cliente não quisesse ter o controle que ele precisa ter, poderia ser automatizado poderia jogar direto para produção. Ótimo, isso é muito bom. Então, todo o processo de migração dos dados é executado por esse build automatizado. Ninguém precisa ir lá pôr a mão e não precisa de um DBA ir lá pôr a mão e desmontar banco de dados, refazer. Da maneira que está montado aqui, a gente consegue fazer isso de maneira automaticamente. Sensacional, hein? Isso realmente é muito bom. Esse processo de automatização ele nos gera muito valor. Ele consegue, de fato, nos extrair boa parte do desperdício que a gente teria se fosse montar manualmente, né? Então torna-se um processo mais rápido, mais assertivo, porque a gente diminui a variabilidade existente no projeto. Imagina se numa montagem dessa, de um desses módulos, sendo que cada um depende do outro para funcionar,
uma lib fosse deixada de fora, né? Ou mesmo se uma versão de uma lib fosse colocada de forma errada aí dentro, né? Então aí a gente tem um processo bastante efetivo de controle de dependências, um processo bastante efetivo de controle de versões, um processo bastante efetivo de execução de testes automatizados e de disponibilização automática dessas versões dentro do ambiente de homologação para o nosso cliente, né? Isso é sensacional. Então, aqui, pessoal, a gente, na realidade, a gente gostaria realmente de agradecer vocês por esse tempo de vocês em olhar aqui como que nós desenvolvemos esse processo de engenharia aqui na Uncast, e é justamente esse tipo de processo que gera um valor muito grande na indústria de software. A gente convida vocês então para vir conhecer um pouco mais em loco, visitar o nosso ambiente aqui e também aprender um pouco, compartilhar da sua experiência sobre como a gente pode resolver esse tipo de desafio e chegar num processo tão maduro como esse de engenharia de software. Lembrando para aqueles que já tiveram a oportunidade de ver a nossa pirâmide Lean, o conceito que nós criamos sobre engenharia, isso tudo que o Caju mostrou é a base da pirâmide Lean. É justamente aquilo que te proporciona responder as mudanças de maneira efetiva e sem problema, né? Então, você mesmo está detectando os erros antes mesmo de um erro passar para a produção. Então, isso é realmente muito efetivo, que permite a gente responder as mudanças rapidamente e, com isso, obter vantagem competitiva de um processo Lean e ágil bastante maduro. Então, nós vamos agradecer vocês, né, Caju? Obrigado. Isso aqui foi um trabalho executado pelo Caju e também pelo Marcelo. A equipe que está... O resto da equipe, que é o Vini, o João. Perfeitamente. Então, nós estamos com uma equipe aqui bastante focada no desenvolvimento de qualidade, né? Exatamente. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por assistir nosso vídeo. Voltem sempre. Valeu.